Queridos, a vida cristã, ela perpassa pela realidade de onde os nossos pés estão firmados. É importante termos o discernimento claro de qual a dispensação nós nos encontramos. O nosso Deus, em sua economia, isto é, a forma pela qual Ele administra o universo, economia é um termo teológico que fala disso. A forma como Deus administra o universo, a história da redenção. A forma como Ele escolheu se revelar para a humanidade por meio de dispensações específicas. Deixe-me eu tornar um pouco mais claro para vocês este termo dispensação. É ou são períodos da história da redenção. Cada dispensação, meus irmãos, revela uma etapa distinta da relação entre Deus e a humanidade. É como e a forma como Deus tratou e trata a humanidade. E Ele o faz com responsabilidade, promessas, revelações próprias dele mesmo, se dando a conhecer, sempre de acordo com a sua soberania, sua vontade divina, o seu beneplácito, aquilo que nós falamos, aquela expressão linda que Paulo fala lá em Efésios, seu beneplácito, sua vontade soberana. Ele mostra como, ela mostra a dispensação, mostra como Deus, em sua sabedoria eterna, conduz a história e comunica isso de forma progressiva. O tempo e as eras vão mudando e o Senhor vai se revelando, ou como cremos no meio da revelação escriturística, Ele vinha se mostrando, se dando a conhecer sua vontade aos homens. E isso culminou em quem? Em quem acabamos de cantar, tanto cantar essa noite, o nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação plena e final de Deus para a humanidade. E o texto de hoje que nós iremos examinar, irmã Jussi querida, que nós iremos examinar, que nós iremos debulhar juntos aqui, tratar juntos, fala de duas dispensações, irmãos. O autor aos Hebreus, ele vai usar uma alegoria, como eu estava falando com o irmão Wilton, e hoje na escola bíblica nós falamos sobre isso, que muita gente pega um texto e alegoriza o texto. As escrituras têm alegorias, e quando ela apresenta alegorias, nós devemos encarar a alegoria como alegoria, é figura de linguagem, que está querendo comunicar alguma verdade espiritual para a gente. Então a gente não pode pegar um texto, Tarcísio, e mascarar ele conforme a gente quer para entregar a nossa interpretação. Isso aí é espiritualizar, alegorizar o texto. Mas quando o texto é alegórico e ele quer mostrar alguma coisa para a gente encara alegoricamente, não tem problema, tá bom? Nós vamos ver aqui o autor aos Hebreus fazendo isso. Ele toma a alegoria do monte, dois montes, duas alegorias aqui. Dois montes muito conhecidos, o Monte Sinai e o Monte Sião. O propósito do autor, meus irmãos, o autor sagrado, inspirado por Deus para fazer isso, é mostrar para os nossos irmãos aonde os pés deles estão firmados. Lembra que eu introduzi dizendo que a maturidade da vida cristã perpassa por onde os nossos pés estão firmados, onde nós estamos fincados? Então, o intuito do autor é mostrar, através dessa alegoria, para os seus irmãos, os nossos amados irmãos do primeiro século, os primeiros leitores dessa carta, aonde é que eles estão firmados, onde seus pés estão plantados, qual é a dispensação que eles participam, se é a dispensação da antiga aliança, ou se é a dispensação da nova aliança da graça em Jesus Cristo. Essa comparação entre os montes se harmoniza com todo o texto da carta. Nós já estamos quase no finalzinho do texto de Hebreus, e nós vimos de todas as formas ele tratando e mostrando a lei, a graça, Cristo é maior, sempre mostrando que Jesus Cristo é quem é exaltado, Ele é o Senhor,
todo o seu senhorio, ele mostra que a suficiência de Jesus Cristo é o ponto da carta, é o ponto foco da carta. E sobre as verdades que nós iremos tratar hoje, eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, e a gente vai fazer a leitura, irmãos, dos versos 18 ao verso 24, vai ser esta porção da palavra de Deus que nós iremos meditar esta noite. Os que podem ficar de pé, fiquem, por favor, para a gente ler a gloriosa palavra de Deus. Capítulo 12 de Hebreus, os versos 18 até o verso 24, é o parágrafo que nós vamos analisar essa noite aqui. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e o clangor de trombetas, e ao som de palavras tais, que quando o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos santos, dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Senhor, está aqui a Tua palavra que lemos com fé. Pedimos ao Senhor que se apiede de nós e nos leve a compreender a Tua palavra que foi lida. E o propósito, Senhor, neste momento de expor o Teu santo texto seja cumprido com fidelidade. Que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos e eu possa ser claro com os meus amados, ao ponto de eles compreenderem e também aplicarem a Tua palavra no coração. Que o Espírito Santo se mova no nosso meio e opere a obra de nos convencer por meio do exame da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, já gratos que o Senhor nos abençoará. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. No verso 18 ao verso 21, o autor sagrado trata da primeira alegoria, ou seja, do primeiro monte. Vamos ver, meus irmãos, aqui, dos versos 18 ao verso 21. Eu vou ler novamente o verso 18 ao verso 21 para a gente poder retirar aqui o que o autor está comunicando nessa primeira alegoria. Olhinhos no texto comigo. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quando o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Sinto-me aterrado e trêmulo. Essa expressão que o autor aos Hebreus está fazendo aqui é uma parafrase. Não é exatamente estas palavras que Moisés falou, mas é uma paráfrase. Ele está, na verdade, mesclando aqui alguns textos do Antigo Testamento, como Êxodo 19 e Deuteronômio 9, quando no versículo 16 de Êxodo e no versículo 19 de Deuteronômio, Moisés está mostrando a apreensão
e grande temor pelas manifestações que Deus estava fazendo naquele tempo, naquela dispensação, de frente àquele monte, o Monte Sinai. Meus irmãos, o autor sagrado se refere a estes elementos que eu acabei de ler com os irmãos e que vocês bem observaram, elementos espetaculares, elementos sobrenaturais. Ele está claramente aludindo ao episódio, ou aos episódios que ocorreram ali no Monte Sinai durante 40 dias que Moisés esteve com Deus, no capítulo 19, capítulo 20 do livro de Êxodo. Naquela ocasião, Deus se revelou ao seu povo por meio de sinais visíveis e aterradores, uma teofania. A teofania é a forma no Velho Testamento de Deus se manifestar. Teos, de Deus, fania, aparição. Deus se apresentava, aparecia através de muitos eventos assim. Então, uma teofania gloriosa estava acontecendo naquele ambiente, naqueles dias. No entanto, mesmo embora fosse gloriosa, era aterradora, era de forma amedrontadora. Era algo terrível, meus irmãos. Toda a congregação de Israel, acampado ao pé daquele monte, o Monte Sinai, tremia de medo diante da manifestação santa de Deus. O Monte Sinai, o monte que eu estou chamando de o Monte do Juízo, o tema dessa mensagem, se eu não disse, é o Monte do Juízo e o Monte da Graça. Então, o Monte Sinai, que é o Monte do Juízo, que eu estou chamando aqui no texto que nós estamos pregando, Deus havia descido até aquele cume do monte para falar com Moisés. E quem é que poderia resistir à sua presença, a toda aquela manifestação? Imaginem comigo, o monte fumegava, o monte estava fumaçando, fumegava, pegava fogo, e o fogo, o texto disse, Hebreus fala, era palpável, ou seja, era visível mesmo, fogo, chamas, fumegava, muita fumaça e chamas, naquele monte, um monte colossal, havia escuridão, trevas, trovões, relâmpagos, uma voz como de trombeta que ressoava de forma ensurdecedora. Isso está lá em Êxodo 19. O próprio Deus falava audivelmente e o povo aterrorizado, apavorado, suplicava para que Deus parasse de falar. Imagina, irmãos, como aquilo estava sendo uma coisa terrível para eles. Eles suplicavam porque eles não podiam mais ouvir a voz do Senhor, as ordens que Deus estava dando. O que isso significa? A humanidade, a natureza nossa é incapaz de resistir uma manifestação tão gloriosa de Deus assim, Deus falando conosco, Deus se manifestando daquela maneira como Ele estava fazendo, e a natureza, nossas estruturas não aguentam não. A gente clama para dizer, basta Senhor, não é possível. Olha, sempre no Velho Testamento você vai ver o povo temendo Deus se manifestar. Quando eles viam alguma teofania, alguma angelofonia, que é quando anjos apareciam, eles diziam, e agora o que serei de mim? Vi Deus face a face, e a minha alma, como é que vai ser? Eu vou morrer. Lembra de Jacó? Vi Deus face a face e a minha alma foi salva, porque Deus o preservou ali. Mas a imagem é aterradora. O autor aos Hebreus destaca que nem mesmo um animal podia se aproximar daquele monte e macular aquele momento onde Deus estava se revelando. Se o fizesse, o que aconteceria? Segundo a tradição, ele deveria ser apedrejado e morto, e ninguém poderia nem se aproximar daquele animal, do cadáver do animal. Quem cruzasse aquela linha, poderia pagar com a própria vida. Era algo terrível. É o monte do juízo. Foi ali que Deus escreveu neste monte a própria lei com os seus próprios dedos. Tábua de pedra mesmo, viu, Clênio? Que quarta-feira eu fiquei assim, mas é tábua de pedra mesmo que diz no texto bíblico, né? Foi ali que Deus escreveu com o seu próprio dedo a lei. E a lei que Paulo disse que é boa, que é santa, que é justa, e mostra o padrão de santidade de Deus para que o homem seguisse. Naquela época, ou seja, naquela dispensação, irmãos, naquela forma de Deus se revelar aos homens, Deus estava mostrando o juízo para aqueles que não cumprissem o seu mandamento, que não cumprissem a sua lei. A lei foi dada,
A função da lei, como você bem já sabe, é condenar o pecado. Quem não cumprisse perfeitamente todos os mandamentos não seria achado justo diante de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos, mas vocês bem sabem que ao longo da história isso foi crescendo, a ponto de se tornar mais de 613 mandamentos. E como o Tiago disse, se você cair apenas um, você já tropeçou em todos. Então ninguém ficava de pé no monte do juízo. Seguindo o fluxo da figura apresentada aqui pelo autor bíblico, eu afirmo, meus irmãos, seguindo o fluxo alegórico, que nenhum homem jamais poderia ficar de pé diante do monte do juízo, ficar de pé ou ser estabelecido por causa da lei. Eles tropeçavam, todos pecaram, como Paulo disse em Romanos 3:23. Por isso, o Sinai, essa alegoria, mostra esta imagem terrível. Nenhum homem é justificado pela obediência da lei, nenhum homem é sustentado pela forma da lei. O autor aos Hebreus está então falando aos seus irmãos, em outras palavras, que aquilo que ele já havia ensinado em toda a carta: ninguém é salvo pelo conserto da antiga aliança, nós só somos salvos pela manifestação de uma nova dispensação. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 em diante. Quero ler com vocês esse texto. A gente sabe que a lei não podia dar a vida. O ministério da lei era um ministério de condenação. Então essa dispensação, este monte do juízo, essa alegoria Sinai, era o autor lembrando aos seus leitores ou aos seus irmãos que a antiga dispensação, a antiga lei, onde os seus irmãos do passado tinham seus pés firmados, ninguém poderia continuar de pé, ninguém poderia se justificar por meio dela. Deixa eu ler esse texto de Hebreus de 2 Coríntios para vocês. Paulo falando: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos fôssemos ou sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma nova dispensação. Não da letra, a letra aqui é a lei, não da antiga dispensação, não da letra, não da lei de Moisés, mas do Espírito. Espírito aqui é nova dispensação. Porque a letra mata, a antiga dispensação mata, condena, não salva. A lei de Moisés, que é a antiga dispensação, que é a letra aqui, que em Hebreus está sendo figurado no Monte Sinai, mata, acusa, condena. E o texto continua falando: mas o Espírito, que é a nova dispensação, na graça de Jesus Cristo, representada no outro monte, vivifica. É graciosa, é misericordiosa. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, a função da lei, é o que ele está dizendo, se o ministério da morte, ou a função da lei era julgar, em outras palavras, se isso se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desfalecente, como não seria de maior glória no ministério do Espírito, ou seja, a nova dispensação? Porque o ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A nova dispensação é maior, é melhor. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já
não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A velha aliança passou, a nova aliança é permanente. Nós estamos aqui na nova aliança desde a manifestação do Filho de Deus neste mundo. Então ela é permanente, amém? Nós estamos com os nossos pés fincados nela. Essa alegoria, irmãos, voltando aqui, essa alegoria do Monte Sinai serve para mostrar que todo judeu piedoso, no passado, estava fincado neste monte, porque eles procuravam zelosamente seguir a lei, eles se esforçavam em fazer isso, mas não conseguiam cumprir. Então eles estavam fincados ali, o tempo inteiro eles não conseguiam exercer o cumprimento dela. Eles se esforçavam por mais piedosos que fossem, mas falhavam, porque a lei, como nós lemos, ela é para condenação, ela mostra a nossa incapacidade. A lei é como se você olhasse para o espelho e visse a sua imperfeição. Era isso que a lei fazia, essa era a função dela. Você não consegue, você não pode. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, de modo que a lei nos serviu como um aio. Quando você olhava para o espelho na lei e via que você era incapaz, o que o espelho falava para você? Eu estou apontando para alguém maior. É como que o aio, que é o guia, pegasse você pela mão e te levasse para aquele que a lei apontava, que é Jesus Cristo. Você já sabe disso. Então Paulo diz, a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, não pelas obras, não pelo esforço de querer cumprir a lei, porque a lei era um esforço tremendo, que a gente não conseguia cumprir. Agora a fé, a graça é pela fé, é pela obra que Jesus realizou na nossa vida, né, Deise? É pelo que Ele fez. Então, ainda bem que não é pelo nosso esforço, porque se fosse, estávamos, como meu pai falava, acampados. Eu não sei se o pai de vocês falava, está acampado. Eu não sei o que é isso, acampado. Eu acho que é estar perdido, né? Estávamos perdidos. Ferrado? Campado, está acampado. Estava perdido. Mas vamos lá. A lei, portanto, foi uma preparação para a nova dispensação. Captura isso aí. Esta lei, o autor está mostrando. Ela era uma preparação para uma nova dispensação. A dispensação da graça que o autor vai falar. E que eu vou mostrar para vocês no exemplo figurado do outro monte. Mas antes de a gente ir para o Monte Sião, eu quero mostrar algo importante para vocês aqui no primeiro verso que a gente analisou, o verso 18. Tá bom? Olhem comigo aí o verso 18, capítulo 12 de Hebreus. É algo muito importante. Ele diz assim: ora, não tendes chegado. Não tendes chegado. Essa expressão aqui, irmãos, não tendes chegado, no original, no grego, ela está no perfeito indicativo. A condição gramatical dela é essa, o perfeito indicativo, mas ela fala de um passado, alguma coisa que aconteceu e que permanece. Isso implica que o autor estava afirmando o quê, meus irmãos? Que, mais ou menos assim a ideia, vocês não estavam lá quando Deus revelava-se daquela maneira aterradora, como eu falei a vocês. Vocês não estavam lá e vocês não permanecem lá. Vocês não estavam fisicamente lá. Vocês não permanecem espiritualmente lá. É isso que essa expressão, ora, não tendes achegado, quer comunicar aos seus irmãos. Vocês não pertencem a essa dispensação. Vocês não são deste monte. Os seus pés não estão lá. O autor está dizendo, esta não é a realidade de vocês. E era importante o autor falar isso para eles, porque qual é o foco também dessa carta, meus irmãos? Lembram? Eles estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Deixar a nova aliança para voltar à prática da velha lei. Então o autor está dizendo, vocês não pertencem mais a esta dispensação. Vocês nunca estiveram lá, fisicamente e espiritualmente vocês não estão lá. Tanto os crentes hebreus do primeiro século, como nós hoje não estamos. Nós não estávamos lá e nem estamos agora. Agora veja o verso 22 ao verso 24. Aonde é que a gente está?
é o Monte Sião, o Monte da Graça. Mas tendes achegado ao Monte Sião. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Então essa expressão, tendes chegado, ela é compatível com a expressão lá do verso 18, mas até em certa medida. Porque lá está dizendo que eles não estavam, mas aqui está falando que sim. Ele está tomando a mesma ideia gramatical para dizer, agora vocês pertencem a esta dispensação. Vocês estão firmados nesta linha aqui. É nesta forma de Deus se revelar que vocês estão firmados. E é aqui que vocês devem ficar. É também no tempo perfeito indicativo que está dizendo, isto aconteceu quando vocês se converteram e vocês estão ainda aqui em Jesus. Abram os olhos e vejam, vocês pertencem a Jesus e não ao convite dos falsos líderes religiosos. Vocês pertencem, foram comprados pelo sangue de Jesus, vocês pertencem a eles, é aqui que vocês devem ficar, no Monte Sião. Este é o nosso lugar, é isso que o autor está dizendo. É aqui que nós devemos permanecer, é aqui que os nossos pés estão plantados. Isso para a gente, de forma aplicativa, meus irmãos, é para nos sacudir e dizer, somos de Jesus e pertencemos a Ele, é nele que devemos ficar e jamais sair, é a nossa dispensação. Fomos salvos pela graça de Cristo, não fomos salvos por esforço humano, não é a minha beleza, não é a minha formosura, nem a sua, foi a graça de Cristo, foi Ele que enfermou numa cruz, foi Ele que morreu e padeceu, e é por Ele que nós estamos aqui, e é por causa do seu sacrifício que nós estamos de pé, e nós devemos continuar, como os nossos irmãos deveriam continuar. Eles estavam sendo seduzidos a deixarem, nós também somos seduzidos por muita coisa, a fraquejar, a esmorecer na fé, mas a gente tem que lembrar aonde os nossos pés estão firmados. Nós pertencemos ao Monte Sião e não ao lugar do Monte Sinai. Os nossos pés pertencem ao Monte Sião, meus irmãos. Foi Jesus quem nos levou para Sião. Nós estávamos distantes de Sião, como o autor estava falando, vocês estão achegados a essa dispensação. A gente estava distante, e foi Jesus que colocou os nossos pés aqui, amém? Você não veio por si mesmo, você não veio com as suas próprias pernas, você não veio com o seu próprio esforço, não foi a sua piedade, a autopiedade, foi a piedade de Cristo, foi Ele que lhe pegou e lhe trouxe, foi Jesus que nos colocou no Monte Sião. Se a gente estivesse no Monte Sinai, a gente estava perdido e julgado. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos colocou no Monte da Graça. Nessa dispensação onde nós estamos hoje, que chegamos aqui pela graça de Jesus. E continuaremos aqui, Celeste, pela graça de Jesus. E porque nós não vamos sair? Porque a graça nos tem sustentado. É o Monte Sião, é o Monte da Graça, pela qual os servos do Senhor permanecem de pé. A imagem do Monte Sião é diferente do Monte Sinai. O Monte Sinai era aquela visão aterrorizante, era aquela visão tenebrosa, mas a visão do Monte Sinai a visão do Monte Sinai é distanciamento, é longe, é distância, mas a visão do Monte Sião é aproximação perto de Deus. A graça de Jesus Cristo nos aproximou de Deus, para que nós possamos ficar firmes diante de Deus. O Monte Sião, meus irmãos, a graça, ela é perceptível de forma suave. Lá no Monte Sinai, a lei julgava e você não conseguia, era um peso sobre os seus ombros. Os religiosos estavam no Monte Sinai. E Jesus chegava e falava, vocês dão dízimos do cominho, da hortaliça, mas não querem viver a piedade, vocês estão no Sinai. E a própria lei que vocês querem guardar, ela mesmo lhe julga. Mas aqueles que estão no Monte Sião são graciosos, vivem pela graça de Deus, vivem de forma leve, comunicam-se com as belezas da graça de Jesus Cristo, onde nós estamos firmados de forma perfeita. Amém? Esse é o lugar onde nós estamos, meus irmãos, e onde nós não iremos sair. Então o autor vai elencar aqui algumas coisas, algumas verdades,
dessa nova dispensação, que é a nova aliança da graça de Jesus, representada na alegoria do Monte Sião, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui, olhem comigo para o texto, a primeira exemplo que ele está trazendo aqui, de forma onde ele está elencando, olhem comigo no texto, ele chama Sião de cidade do Deus vivo, mas tendes achegado ao Monte Sião, cidade do Deus vivo. É legítimo também dizer, irmãos, que essa expressão cidade do Deus vivo significa casa de Deus. Nós temos chegados à casa de Deus. Amém, Claudinha? Nós temos nos aproximado da casa de Deus, pela misericórdia tem feito isso conosco. Nos aproximou da sua casa. No sentido de que, irmãos, o Monte Sião, nas escrituras sagradas e na tradição dos hebreus, dos judeus, era símbolo da casa de Deus. Quando se pensava em Monte Sião, se remetia à imagem de a casa de Deus, onde Deus se faz presente, onde Deus está. E o autor está dizendo, nós saímos de onde estávamos e nos aproximamos da casa de Deus. A lei não nos dava o acesso à casa de Deus, mas a graça, o Monte Sião nos dá. Jesus Cristo, que nos trouxe para este lugar, nos leva para o lugar certo. Foi Jesus quem nos trouxe de volta para o lar. É Ele que nos trouxe para casa. O fato dele ter trazido os nossos pés para o Monte Sião, é o mesmo que dizer, Jesus nos trouxe para casa, para o lugar onde nós deveríamos estar, na casa do Pai, onde há conforto, na casa do Pai, onde os seus filhos são abraçados, na casa do Pai, onde há correção, sim, onde há disciplina, mas é o lugar melhor de se estar. No Monte Sião, a casa de Deus, estamos diante daquele que nos trouxe, Jesus Cristo, de volta para casa, a casa de Deus. Cristo Jesus nos aproximou de Deus quando Ele fez isso, quando Ele morreu na cruz por nós. Isso foi garantido não na lei do Sinai, isso foi garantido na graça do Monte Sião. Ele, com o seu sangue de um cordeiro santo e imaculado, verteu-os por nós, pecadores, para remover toda a nossa acusação, e essa nova dispensação, na plenitude do tempo, da graça de Jesus Cristo, é que abriu as portas do céu para nossas vidas. Amém? E você já está lá dentro. Amém? Você já está lá dentro. É a nova dispensação. Oi, Geraldo, que bom te ver novamente, meu filho. Ele também chama Sião de a Jerusalém celestial. O texto diz aí que nós temos nos achegado a Jerusalém celestial. Jerusalém, essa expressão Jerusalém não significa isso que eu vou lhe dizer assim, literalmente, mas simbolicamente, dentro da teologia, a gente pode afirmar isso de forma simbólica. Se a gente está fazendo alegoria, aqui o texto está alegorizando, então vamos continuar na alegoria do texto, né? Como eu falei a vocês. Então, simbolicamente, representa o que, meus irmãos? Cidade de paz. Então, na teologia, simbolicamente, Jerusalém é a cidade da paz. Nós temos nos achegado a Jerusalém celestial. Então, o que o autor está falando para os seus irmãos? Vocês estavam em guerra com Deus. Vocês não tinham paz. E o Senhor Jesus, quando trouxe vocês para o Monte Sião, Ele colocou vocês na casa de Deus, e Ele colocou vocês na cidade da paz, aonde o Senhor Jesus Cristo é o quê? O príncipe de quê? O príncipe da paz. Então nós somos súditos do Senhor, servimos ao Senhor, que é o príncipe da paz. E ele não está falando aqui da Jerusalém corrupta, da Jerusalém humana terrestre, ele está falando da cidade celeste, ele está falando da paz que vem do céu, da paz que vem do alto. Ele está lembrando para os seus irmãos aí, como ele já falou em textos anteriores, daquela Jerusalém, ou a nova Jerusalém que desce do céu. O príncipe da paz veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? Fala. Veio do céu. O príncipe da paz veio do céu. E de onde vem essa cidade gloriosa, que simbolicamente é a cidade da paz? Do céu também. E onde é que nós iremos morar? Na cidade da paz. No céu e na cidade da paz. Eu já expliquei para vocês, né? Mas deixa eu falar, abrir esse parêntese de novo aqui, porque muitos de vocês falaram o céu. Nós vamos morar no céu, é verdade, mas não vai ser para sempre não, viu?
não é para sempre, o nosso final não é o céu. Nós só vamos ficar no céu, meus irmãos, no arrebatamento, período de 7 anos, lembra? Quando o Senhor Jesus começar os seus últimos dias, no sentido escatológico, são 1007 dias escatológicos, que começam na tribulação, quando a igreja é retirada, arrebatada, e o anticristo, ele assina o pacto, e aí começa a perseguição com o povo de Israel. Ali começa a ser contado os 7 anos. Nesse período nós estamos no céu, no bema, recebendo a recompensa de todas as nossas obras diante de Deus. Ali tem a boda do Cordeiro e nós vamos desfrutar com Cristo 7 anos no céu. A gente não vai contar tempo lá, porque lá é atemporal, mas aqui na terra os dias estão sendo contados, são 7 anos. Depois disso, nós voltamos com Jesus para reinar com Ele, porque Ele vai estabelecer o seu reino milenar. Aí completa os 1000 dias, 1007 dias. E depois, no final de 1000 anos, Jesus Cristo vai destruir Satanás, que já está há 1000 anos preso. Ele vai ser liberto, vai enganar as nações, e aí ele vai ser condenado, lançado no lago de fogo. Jesus Cristo vai ressuscitar, ou vai ordenar que ressuscite todos os homens de todas as eras, que vão ser julgados no grande tribunal branco, e depois novos céus e nova terra. Nós vamos morar aqui, no novo céu, nova terra, na Jerusalém celestial que desce do céu, Apocalipse 21, viu, gente? Então não esquece. Vamos morar no céu? Vamos. É uma fase, é uma boa férias, né? A gente já foi lá em Gramado, que é bonito, né, Maricela? Mas nada se compara com o céu, né? Não tem, o céu é lindo, o céu é maravilhoso, é incomparável. Então a gente vai ficar lá só 7 anos. E depois a gente volta para cá, para ficar eternamente aqui, tá bom? Então, onde é que a gente vai morar, irmãos? Embolou, não foi? Deixa quieto. Senão não para a pregação, não acaba a pregação hoje. É lá e cá, diga assim, é lá, pastor, um pouquinho e aqui depois para sempre. É isso aí. No concílio eu vou ter que falar essas coisas, viu? Vocês vão chegar afiados aqui nesse concílio. Onde é que eu estava, meu povo? Sim. A expressão Jerusalém celestial, também significa, irmãos, ou simboliza a nossa verdadeira morada, a nossa morada definitiva. Como eu disse, ela descerá do céu e será a nossa habitação. Nós iremos morar lá para sempre, na Nova Jerusalém, a cidade que nós simbolizamos aqui, cidade de paz, paz eterna. Os habitantes da Nova Jerusalém vivem como? Em paz perene. Isso é maravilhoso, irmãos, porque ainda que os nossos pés já estejam em Sião, no já e ainda não, digamos assim, a gente ainda tem lutas, né? A gente ainda tem algumas guerras conosco mesmo, com o mundo, mas quando a gente estiver na cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém, aí nunca mais, irmãos, nunca mais haverá morte, choros, tristeza, dor, como diz aquela música, nunca mais vai acontecer isso. Abram comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 20, para a gente corroborar mais isso que eu estou comunicando para vocês. Paulo falando para os seus irmãos: pois a nossa pátria, a nossa morada, a nossa casa, o nosso destino final, pois a nossa pátria está no céu. Onde é que ela está? Agora a imagem aqui, pastor, então você disse que é aqui. Ela ainda está onde? Ela está lá no Oriente Médio? Tá? Não está, ela está ainda onde? Lá no céu. Ela ainda está lá, mas ela vai vir. Onde também aguardamos o Senhor Cristo Jesus. Jesus está onde corporealmente? Aonde? No céu. Então, a cidade Nova Jerusalém está onde? E Jesus está onde? E ambos virão de lá. Primeiro o Senhor para nos arrebatar, depois a gente vai ficar com Ele 7 anos, vamos ver a cidade, mas não vamos entrar. Ela está ataviada. Quando ela descer dos céus, ela desce ataviada, como uma noiva que não foi ainda tocada, né? Ela está selada. Ela só vai ser inaugurada aqui, no novo céu e nova terra. Amém? Então, ela está lá no céu, mas um dia estará aqui, e nós iremos morar lá. E tomara que o meu apartamento seja do lado de vocês. Vai fazer assim da janela. E aí, como é que estão as coisas aí, Driele? Tá ótimo, né, filha? Melhor possível, pastor? Maravilha.
Ele vai continuar dizendo aqui, meus irmãos, olhem comigo para o texto, por gentileza. Ele continua falando, e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O que ele quer dizer para os nossos irmãos, esta expressão aqui? Esta expressão hostes, aqui no texto, ela, dita pelo autor, é um substantivo que ele utiliza, um substantivo grego que a nomenclatura grega é miríasis, de onde vem aquela expressão miríades, que nós conhecemos, não é? Miríades. O que significa miríase ou miríades? Comunica o significado de multidões. Hostes aqui são incontáveis, multidões incontáveis. O autor está dizendo que nos céus, em Sião, há incontáveis anjos celestiais, há incontáveis aos nossos olhos, em números que a gente não pode determinar a quantidade de anjos ali. E eles estão em uma situação de celebração. O que os anjos estão fazendo lá? Estão festejando, estão louvando, estão celebrando ao Senhor. É isso que a palavra aqui traduzida para assembleia significa. A palavra assembleia aqui no grego, que é panegeire, aqui no texto, significa ambiente festivo. Os anjos estão em Sião, num ambiente festivo. Sião é um lugar de festa, não é um lugar de terror. Sião não é um lugar de tristeza. Sião é um lugar de alegria. E é para lá que nós vamos, irmãos. Vamos para um lugar de grande beleza, de grande majestade, onde anjos estão cantando e louvando, e um dia nós iremos nos unir a esses santos anjos, miríades de anjos e miríades também, no sentido da palavra, de salvos, de homens eleitos, mulheres salvas pelo Senhor, e nós estaremos lá eternamente louvando. E você, meu irmão, não se preocupe, porque esta festa não tem hora para acabar, né? Esta festa aqui não tem hora para acabar, porque é em estado eterno, não vai ter fim, vai ser momentos de alegria, satisfação indizíveis, para sempre, em um ambiente festivo, com os santos anjos, que agora mesmo lá em Sião estão festejando. A gente está chegando lá, meus irmãos, daqui a pouco nós iremos para lá, falta pouco tempo. E no verso 23, o autor começa dizendo, isso aqui ele está elencando essas coisas maravilhosas para os seus irmãos. Então é bom ficar no Monte Sião e não voltar para o Monte Sinai, não é? Aí ele vai dizer aos eleitos aqui, ele vai dizer que no Monte Sião tem um livro, meus irmãos. Lá no Monte Sião, na verdade, tem 2 livros. Mas tem um livro que ele quer focar aqui, que é o livro onde os salvos e regenerados estão registrados. Vejam comigo, ele diz assim, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. 2 palavras aqui são muito importantes para a gente verificar que está sendo aplicada aqui pelo autor aos seus irmãos, a nova dispensação, que é simbolicamente o Monte Sião. É a expressão primogênitos e a expressão arrolados. Põe os olhinhos no texto aí, veja comigo. A igreja dos primogênitos, está vendo essa expressão primogênitos? E a expressão arrolados no céu. O que significa a expressão arrolados, meus irmãos? Isso. Em outras versões deve ter aí escrito. É registrado, inscrito. Arrolados, inscritos, registrados. Essa expressão primogênito indica o quê? Que aqueles que estão escritos no livro têm este privilégio, têm a herança. Então, a igreja possui a herança, é o privilégio, e nós estamos arrolados nos céus. Então, sabemos que lá no Monte Sião, não percam, viu, irmãos? Há 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. Isso está registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Eu não vou abrir não, mas está lá. 2 livros, livro da vida e o livro das obras. Mas o livro que o autor está se referindo aqui é o livro da vida. É lá que estão registrados todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que estão debaixo da dispensação da graça de Deus, todos os eleitos salvos
pelo Senhor, não somente a igreja, mas todos aqueles que foram salvos desde a fundação do mundo, estão escritos neste livro, como está registrado lá em Apocalipse 17:8, que aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados na condenação, nas chamas. Então, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo defendeu essa verdade aqui. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, olha o que ele disse: não vos alegres porque os espíritos se vos submetem, quando os discípulos estavam expulsando os demônios e foram evangelizar e fizeram obras e sinais e milagres. Eles voltaram de lá felizes: Jesus, eu expulsei demônios, Jesus, eu curei enfermos. Jesus falou assim: calma, não fiquem alegres por causa disso não. Olha o que ele disse: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes arrolados do céu. Ele está falando do livro da vida, onde o seu nome está lá. Essa é a boa notícia: o meu e o seu nome está lá. Amém? Você tem dúvida disso? Alguém que está escrito no livro da vida pode ser apagado? Deus passa a borracha? O livro da vida é borrado? Não é borrado, não tem erro não. O nome que está lá e é para sempre, não sai nunca mais. E quem não está lá, entra? Entra ou não entra? Oi? Entra ou não entra, irmãos? Ai, ai, ai. Levanta a mão aí que acha que entra. Levanta a mão quem acha que não entra. E agora, seu doutor? Porque a igreja está cheia e todo mundo está com medo de dizer. Não entra. Não entra. Porque eu disse que não está borrado. Os nomes que estão escritos antes da fundação do mundo. Você tem que observar essa expressão. Antes da fundação do mundo é antes que existisse qualquer pessoa. E antes que existisse qualquer coisa ou pessoa, já tinha esse livro, as coisas escritas, e Deus já havia decretado tudo. E o seu nome já está lá, antes do mundo ser feito. Amém? E não vai sair de lá. Por mais que você deslize aí, escorregue em uma casca de banana, não vai sair. Porque os que estão lá estão salvos para sempre. E isso não significa que você vai viver pisando em casca de bananas, né? Que vai levar a vida da fé de qualquer maneira. Não, viva a vida com prudência, porque tem galardões aí que você pode perder, mas você não vai. Olha o zum aí para não perder a nossa reverência, né? Mas nós estamos nesse livro que registrado ou arrolado antes da fundação do mundo. Você tem que guardar essa observação aí, tá bom? Então, isso, todos os meus dias foram escritos antes de que nenhum deles existisse. É esse livro, o livro da vida, né? E pode ser também o livro das obras, porque é o que ele fez, o que ele vinha fazendo, né? Então, meus irmãos, também em João, escrevendo Apocalipse, fala deste livro, no capítulo 21, verso 27. Diz assim: nela, que é a Nova Jerusalém, nunca mais penetrará coisa contaminada, nem quem pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, você que está registrado lá, arrolado lá, que tem esse privilégio lá, você entrará pelas portas de Sião. Amém? Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, né? Também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Não é assim que a gente canta? É maravilhoso. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos ainda no verso 23. O autor continua falando aqui que em Sião há Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Duas coisas também a gente precisa ver aqui mais de perto. Primeiro, Deus, o juiz de todos. Essa expressão aqui significa o quê, meus irmãos? O mesmo Deus que estava presente no Monte Sinai, julgando por meio da lei, que é boa, mas que o homem não conseguia cumprir. O mesmo Deus que estava lá, está julgando aqui no Monte Sinai, através de quem? Da presença gloriosa do seu Filho. Ele julga os nossos pecados na cruz de Jesus. Então ele é o santo juiz de todos. Na nova dispensação, ele também é presente. No Monte Sião Deus está, julgando por meio da obra de Jesus Cristo. E onde é que nós somos justificados, meus irmãos?
na obra de Jesus Cristo. Quando nós somos justificados, espiritualmente nós comparecemos num tribunal espiritual, que Paulo fala, que é o tribunal de Deus, onde nós somos apresentados ali para sermos justificados, e Jesus nos declara ali justos, perdoados. Então, irmãos, Deus está julgando o crente na obra que Jesus fez. Então, remete a essa ideia aqui. Ele julgou os nossos pecados na terrível cruz de Jesus, quando o seu Filho bendito tomou o nosso lugar, morreu por nossos pecados e nos deu a sua graça, perdão, salvação e vida eterna a todos aqueles que creem. Deus, o santo juiz, estava lá no Monte Sião julgando, e Ele está presente no Monte Sinai julgando, e no Monte Sião também operando pela graça de Jesus Cristo. Então você que está me ouvindo aqui esta noite, ou acompanhando pela transmissão, talvez você esteja se perguntando: em que tempo estou, em que lugar estou? Eu quero lhe dizer que você deve estar no tempo da graça. Você está no tempo da graça, e você precisa atender ao chamado de Jesus Cristo, ter seus pecados perdoados, e você ter a nova vida em Jesus pela sua dispensação graciosa. E Deus pode intervir na sua história e mudar poderosamente o seu destino, no sentido de você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e um dia morar na nova cidade, a nova Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo em que eu estou lhe dizendo isso, se você cerrar os seus punhos contra a graça, se você encerrar os seus punhos contra a verdade de Jesus Cristo e não aceitar o sacrifício dele, o juiz, que é Deus, julgará você e vai lançar você em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E você não vai participar de uma festa que não tem hora para acabar, mas de um sofrimento que não tem hora e tempo para acabar. Então, cuide disso. Aproxime-se da graça de Jesus em arrependimento e fé, creia no Senhor Jesus e seja salvo para a vida eterna. A segunda coisa que nós também vemos aqui é o espírito dos justos aperfeiçoados. O que isso quer dizer aqui, que os nossos irmãos estavam compreendendo pelo discurso do autor aos Hebreus? Ele está dizendo que aqueles santos do Velho Testamento também foram julgados por Deus em Cristo Jesus. Eles não foram salvos pela lei, mas sempre foram salvos pela graça. É isso que o autor está dizendo. Eles não estão aperfeiçoados no sentido de que o corpo já está glorificado, porque nós entendemos que a glorificação é algo que vai acontecer depois. Não é verdade, meus irmãos? Primeiro, você converte-se ao Senhor, é regenerado, é justificado. A glorificação é depois, quando houver a ressurreição, o arrebatamento e a ressurreição da igreja e dos santos do Velho Testamento. Esses justos aperfeiçoados aqui todos os servos do Senhor que na antiga aliança foram justificados por Cristo, porque a velha aliança já apontava para Ele. Entendido? Amém? Vamos adiante aqui, no verso 24, olhem comigo. O autor conclui esse parágrafo belíssimo, ele vai concluir agora, dizer: ufa, pastor, essa pregação vai acabar. Acaba agora, meus irmãos. Então, no parágrafo, esse parágrafo é belo, irmãos, é muito bonito, e ele fala aqui que alguém não poderia jamais faltar no Monte da Graça, no Monte Sião. Sem ele, esse monte não fazia sentido. Sião não faz sentido sem Jesus. Sião só faz sentido porque Jesus está lá. Por que você tem que ir para o céu e quer ir para o céu e quer? Porque Jesus está lá. Por que você quer morar na Nova Jerusalém, aqui no Novo Céu e Nova Terra? Porque Ele vai estar governando lá. Nada faz sentido sem Jesus. As nossas vidas só fazem sentido se Jesus estiver presente. Mas olha o que ele diz aqui, e a Jesus, nós estamos aproximados, nossos pés fincados no Monte Sião, porque a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala das coisas superiores, e fala ao que fala o próprio Abel. O que significa isso, ao que fala o próprio Abel? Diz a respeito do sangue de Abel que foi derramado, uma alusão direta aqui, irmãos, a Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando o justo Abel foi morto pelo seu irmão. E o texto fala que o sangue de Abel clamava, mas clamava por quê? Por justiça, clamava por vingança.
O autor toma este exemplo do sangue de um justo, de um homem justo, antes mesmo da lei, da dispensação da lei, para comunicar que mesmo Abel sendo justo, e ele mesmo já o classificou como herói da fé, lá no capítulo 11, mesmo ele sendo justo, aceito por Deus, recebido por Deus, ele era imperfeito. O seu sangue não clamava de forma perfeita. O seu sangue não tem a validade que tem o sangue do justo e do perfeito, aquele que é o justo e justificador, que é Jesus Cristo. Portanto, se o sangue de Abel, o justo, não tem poder para, ou suficiência para comunicar algo superior, o sangue de Jesus Cristo fala mais alto, fala de perdão, fala da graça, fala da reconciliação e fala da redenção. É neste sangue que nós somos aproximados. Meus irmãos, qual é o sangue que você vai ver quando você chegar em Sião? Não é o sangue dos mártires, não é o sangue de Abel, você vai ver o sangue de Cristo. Qual foi o sangue que entrou em Sião quando Jesus ascendeu às alturas? E em Hebreus a gente viu isso aqui. Jesus apresentou o seu sangue, o sangue que fala a redenção, o sangue que é a marca da nossa vitória, o sangue que venceu o diabo, o inferno e a morte, o sangue que está cobrindo as nossas vidas, o sangue que nos lava de toda a imperfeição, é o sangue de Jesus aspergido sobre nós, do alto do lenho da cruz, sobre todo aquele que crê. Este é o sangue maravilhoso da nova aliança. E ele usou a expressão aqui mediador. Mediador a gente já sabe, é aquele que se colocou entre o homem e Deus, é aquele que fez a obra que nenhum outro pôde fazer. Ele é o mediador porque é o intercessor supremo, ele é um mediador supremo porque o seu sacrifício foi verdadeiro, eterno e suficiente. Ele é o mediador, meus irmãos, que nos colocou em Sião, nos garantiu em Sião e para sempre estará conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. O seu sangue está sobre nós, a sua vida está sobre nós, a sua mediação é conosco. Nós não temos outro mediador supremo, nós não temos outro maior. O nosso mediador é Jesus Cristo. Ele é o nosso sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Santo que tirou os nossos pecados, ele é o nosso Deus e Rei, aquele que iremos abraçar, aquele que iremos viver eternamente com ele. Olhe para ele, portanto, viva por ele, se deleite nele. É para ele que você deve olhar, é para o alto do monte Sião que você deve encarar. Se você olhar com fé para o alto do monte, você vai ver a cruz de Jesus Cristo, você vai ver Jesus Cristo ali, você vai ver o símbolo da graça, você vai ver a própria graça na pessoa de Jesus Cristo. Erga os teus olhos, meus irmãos, e veja aquele que está no alto do monte, onde um dia todos nós subiremos, onde um dia todos nós lá estaremos e o adoraremos prostrado ao Cordeiro Santo de Deus, que venceu. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estamos em Sião e estamos caminhando também para lá. Essa tensão aí do já e o ainda não, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por poder meditar nesse texto tão belo. Um texto alegórico, mas um texto belo que expõe a verdade do Evangelho, as promessas fidedignas que nós temos e onde nós estamos plantados e nós não iremos sair. Obrigado, Senhor, pelo cuidado deste autor com estes irmãos do primeiro século que estavam tristes, desamparados, achando que não valia a pena servir e seguir na fé do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse texto tão lindo, tão maravilhoso que é o texto de Hebreus, em que nós estamos aprendendo, Senhor, tantas coisas ricas a respeito do nosso Senhor Jesus, da sua obra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque não nos deixastes com os pés firmados no monte Sinai, mas o Senhor proveu na história, na tua economia, na tua dispensação, uma nova aliança, um novo monte, Monte Sião, onde nós estamos firmados, o monte da graça, o monte onde nós estamos de pé,
O monte onde estamos de pé, porque não depende do nosso esforço, mas tudo o que Jesus fez, toda a sua obra que Ele realizou, o lugar onde nós estaremos para sempre, a nossa morada definitiva, Senhor, onde estaremos para sempre com o nosso Deus, o juiz de toda a terra, com todos os santos aperfeiçoados na obra e na graça de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Obrigado, porque isso aconteceu de forma que eu não precisei fazer nada, nenhum dos meus irmãos aqui precisou fazer nada. Jesus fez tudo, Ele fez tudo. Ele fez tudo no alto do Monte Calvário, ali vertendo o seu sangue, para que nós pudéssemos estar no Monte Sião. Obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Filho, o nosso Salvador, veio a este mundo, se vestiu de carne, se humilhou, veio aqui, viveu entre nós, padeceu naquela cruz, para que pudéssemos entrar pelas portas de Sião. Antes, as portas de Sião estavam fechadas, mas agora ela está aberta pela graça de Jesus, pela dispensação de Jesus, pela obra do sangue de Jesus Cristo, pela vida de Jesus. E um dia, Senhor, nós estaremos todos reunidos em Sião, como nós aqui ouvimos, como foi pregado, junto com as miríades de anjos e com todos os eleitos de todas as gerações, de todas as eras, cantando louvores em uma festa que nunca mais terá fim. Louvamos ao Senhor por isso, e nós te pedimos, nos ajude a permanecermos firmes nestas promessas, assim como os nossos irmãos foram recuperados o ritmo, o ânimo de estarem em Jesus. Que essas mensagens também, Senhor, nos dê a coragem, o bom ânimo de aguardar a Tua vinda gloriosa, o dia em que o Senhor virá do alto céu para estar conosco e para contigo nós estarmos para sempre. No nome do Senhor nós oramos e te agradecemos, Jesus. Amém.